parte com o seminário. Agora eu quero chamar a Dálcia Freitas, que continua a aula, inclusive na época faltou luz, ela vai revisar um pouco e dar continuidade a Brit Hadashah. Shalom a todos, boa noite, é um prazer poder estar aqui com vocês de novo. E nós vamos estar falando um pouco mais sobre Brit Hadashah. E há quase um mês atrás a gente estava aqui começando, falando sobre esse assunto, e faltou luz, e alguns trechos da aula ficaram perdidos no vídeo, e eu queria relembrar algumas coisas com vocês para ficar registrado. A primeira coisa que a gente estava falando é sobre o nome, né? Brit Hadashah. Essa matéria, para quem está interessado em fazer o seminário, mesmo à distância, essa matéria se chama Brit Hadashah, o Novo Testamento, considerando os manuscritos, a língua aramaico ou hebraico. E a gente está falando sobre a Brit Hadashah especificamente, considerando as línguas. Por que a gente trata como Brit Hadashah e não o Novo Testamento? A gente estava falando sobre isso na primeira aula, e para quem não estava presente, quem não assistiu, vou relembrar alguma coisa. Brit Hadashah significa, como o Wilson falou na primeira aula, aliança renovada, ou uma nova aliança. E por que aliança renovada e a gente não usa o termo Novo Testamento? A gente não usa o termo Novo Testamento não é só porque ele está em língua portuguesa e a gente faz questão de usar o hebraico, não. É porque o Novo Testamento, esse termo, ele é pejorativo. Só para vocês pensarem um pouco. Se existe um Novo Testamento é porque existe um Antigo, um Velho. E o que é um testamento? Testamento é um documento feito por alguém com a intenção de deixar registrados seus últimos desejos, para quando ele falecer, ele morrer, esses desejos, essa vontade, seja executada conforme o seu querer, o seu prazer. E a gente tem, na Bíblia que a gente tem nas mãos, e que foi aprovada e organizada pela Igreja Católica, 2 testamentos, um Antigo e o Novo Testamento. A gente tem o Antigo Testamento, às vezes chamado de Velho Testamento. E, na verdade, por que 2 testamentos? A gente tem esses 2 testamentos com a seguinte intenção. Um testamento novo, ele automaticamente anula o antigo. Porque se esse testamento tem a intenção de revelar os últimos desejos, quanto mais recente for o testamento, mais ele tem validade e anula os antigos. Isso é uma base, já desde os fundamentos, desde a organização da Bíblia, né, do cânon, da aprovação e organização do cânon, para se transmitir a ideia de que o Antigo Testamento não vale mais. Ele não tem mérito. Ele não tem validade para a igreja hoje. Hoje só tem validade para a igreja cristã o Novo Testamento. O Antigo Testamento é só uma referência histórica. E nós sabemos que a fé de Abraão não começa no Novo Testamento, não começa na Brit Hadashah. A fé de Abraão, a qual todos aqueles, inclusive os Goim, que aceitam o testemunho do Mashiach e se tornam filhos de Abraão, essa fé de Abraão começa na Torá, naquele que é chamado de Antigo Testamento, Velho Testamento. Então, nós consideramos o termo aliança renovada, não Novo Testamento, porque nós não cremos que o Antigo Testamento ou o Velho Testamento foi anulado, mas nós cremos que a aliança que foi renovada através do Mashiach, ela acrescenta valores, e não que ela substitua. Nós falamos também um pouquinho sobre isso. Na visão judaica, no pensamento judaico, na maneira de pensar
judaico, não existe substituição dos valores. Os valores são acrescentados, eles não são substituídos. A gente vê isso nos sentimentos, nos conhecimentos a respeito das festas. A gente vê isso em cada momento nas palavras, os valores, a profundidade sendo acrescentada no conhecimento, no entendimento das coisas. Nunca anulando aquilo que já foi dito, nunca substituindo aquilo que já foi falado pelos antepassados. Pelo contrário, se aprofundando, cada vez mais acrescentando valores e enriquecendo essa fé, não substituindo ela. Por isso, o judaísmo hoje, ele traz consigo a mesma essência, o mesmo sabor da fé dos antepassados. Ela não é uma fé diferente de 5.773 anos atrás. Ela hoje permanece. A mesma fé, a base, o fundamento é a mesma fé, só que ela tem um colorido maior, ela tem uma profundidade maior, uma essência mais profunda para aqueles que querem se aprofundar. Diferente do cristianismo, que traz consigo o pensamento grego, onde tudo é dualismo, tudo é substitutivo. Ou é uma coisa ou é outra, não existe possibilidade de coadunar duas coisas juntos. E falando sobre isso, a gente falou sobre os autores da Brit Hadashah, é onde a gente encontra a maioria das pessoas crendo, e isso é ensinado até mesmo nos seminários, em que o texto da Brit Hadashah foi escrito em grego, e você vai encontrar nas suas Bíblias, né, na entrada da Bíblia, logo na abertura, falando sobre os manuscritos gregos e hebraico. A gente falou sobre isso, está registrado na primeira aula, primeiro vídeo, se você quiser, você pode assistir novamente, eu não vou me deter aqui. E a gente também tem, além dos testemunhos dos autores e da coerência do que isso significa, a gente tem os relatos históricos. A gente tem o Flávio Joséfo, que é um grande historiador judeu, reconhecido não só no judaísmo, mas também no cristianismo. E Flávio Joséfo faz referência ao fato dos escritos serem em hebraico. E ele fala sobre a língua grega. Ele diz que ele teve que aprender grego obrigado, porque ninguém tinha prazer nem interesse nisso. E os familiares criavam impedimentos para que os filhos, as crianças, as pessoas pudessem aprender grego nas suas famílias. Eram mal vistos. Por quê? Por que esse posicionamento dos judeus, dos hebreus, em relação a qualquer outra língua? A gente está falando do grego porque é a língua que se diz ser a tradução da Brit Hadashah. Mas isso era qualquer outra língua. Por que isso? Porque, em se tratando de questões espirituais, em se tratando do texto sagrado, não existe a possibilidade de se usar outra língua que não seja a língua sagrada. O hebraico é considerado língua sagrada, porque ela foi escrita com o dedo do próprio Eterno. Quando Moshe recebe a Torá escrita, ele recebe escrita pelo dedo de Hashem. E Hashem escreve em hebraico. Por isso o hebraico é considerado uma língua sagrada. E por isso essa língua é a língua usada para todo serviço religioso, para todo relacionamento com Hashem, para tudo aquilo que diz respeito à fé de Hashem. Tudo aquilo que está envolvido, relacionamento, presença, pessoa, teologia, tudo aquilo que está envolto nesse ambiente religioso, tem como fundamento a linguagem hebraica, ou aramaica, dependendo do momento da história. O aramaico e o hebraico caminham juntos ao longo da história. E por isso a gente tem a certeza e a plena convicção de que, em todos os momentos, em se tratando das questões religiosas, o hebraico é preservado. E Flávio José fala disso muito claramente. Mas alguém pode dizer assim, eu já tive alunos que disseram assim, mas Flávio José era judeu, ele estava advogando em causa própria. Mas, na verdade, a gente tem testemunhos de cristãos. Eusébio de Cesareia é um outro grande historiador, e ele é cristão.
Ele é muito reconhecido, é um dos maiores historiadores, principalmente dos primeiros 3 séculos da história, a partir de Yeshua. E ele fala claramente, não só a respeito do testemunho dele, que viveu 3 séculos depois, mas ele fala também daqueles que viveram antes dele e que também testemunharam. E ele faz um relato no seu livro, A História Eclesiástica, ele faz o relato de Orígenes, ele faz o relato de Tertuliano, ele faz o relato de Clemente, ele faz o relato de vários historiadores, homens importantes dentro da história da Igreja Cristã, que também relatam que os escritos, os livros, os autores eram judeus e a língua com a qual eles escreveram era o hebraico. Isso é tanto verdade que ainda hoje a maior parte das Bíblias, mesmo na língua portuguesa, mesmo na tradução do padre Azevedo, a gente tem nas mãos trechos que foram mantidos na língua original. E as pessoas leem esses trechos na língua original, sabem que é uma língua diferente da língua portuguesa, mas não ligam uma coisa a outra. Por exemplo, quando Yeshua está com aquela menina que estava morta, e seus pais reivindicando a vida dela, ele se encontra com aquela menina e ele dá ordem a ela, Talita cumi. Que língua é essa? Aramaico. Yeshua falava aramaico. Lá na cruz, quando Yeshua é morto, crucificado, e ele, naquele momento de sofrimento, ele clama ao Pai. E em que língua ele clama? Aramaico. A gente vai ver alguns trechos assim, aonde a própria Brit Hadashah ainda hoje mantém e preserva alguns trechos em aramaico. Vocês acham que é só nesse momento que ele falou? Não. Era comum, era o certo, era o corrente falar ou em hebraico ou em aramaico. Então, na verdade, a gente tem muitos testemunhos. A gente tem os relatos de Qumran, a gente tem o livro de Daniel, que foi encontrado todo em aramaico, a gente tem os relatos do Talmud, a gente tem muita literatura comprovando que a Brit Hadashah foi escrita em hebraico e aramaico, e não em grego. Ok, não quero mais falar sobre isso, para mim está claro, e se você quiser mais informação, você pesquise, procure, está tudo aí para quem quiser saber. Agora, eu queria falar um pouco mais, vamos avançar, a respeito da cultura e a relação com a língua. A maior característica de um povo, ou melhor dizendo, aquilo que caracteriza o povo e relata, ou mantém, ou traz consigo o significado de um povo, carrega consigo, a essência de um povo é a sua linguagem. Na linguagem, você vai encontrar referências da cultura, você vai encontrar referências dos costumes, você vai encontrar referências das tradições. Tudo isso está embutido na linguagem. Se você fala português como eu, e você vai falar português num outro país, existem palavras que são características nossas, da nossa cultura, da nossa tradição, dos nossos costumes, não vão ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Mas, quando você traduz a língua portuguesa para uma outra língua, seja ela qualquer que seja, você perde isso. Porque nem sempre você vai encontrar numa outra língua uma palavra adequada com toda a carga emocional, histórica, que essa língua tem. A gente sempre fala da palavra saudade. Essa palavra saudade só existe na língua portuguesa, não existe em outro lugar do mundo. Em outras tradições, em outras línguas, é necessário uma frase para traduzir a palavra saudade, porque não existe palavra referência para se traduzir. A mesma coisa acontece com outras línguas. E isso também vai acontecer com o hebraico e o aramaico. A gente fala um pouco sobre isso e é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque isso vai determinar algumas atitudes que nós precisamos tomar. O que acontece?
Essa cultura, essa tradição, esses costumes que estão embutidos na palavra, eles são perdidos quando essa palavra é traduzida. E, se a gente for observar a história das traduções, ao longo da história, a gente vai ver que, para chegar até nós, eu estou falando no caso do Brasil, da língua portuguesa, no Brasil, nós sofremos várias traduções para que se chegasse à língua portuguesa e à Bíblia que você tem nas mãos hoje. Você quer ver? Por cima, só para a gente ter uma ideia. Quando a Brit Hadashah foi escrita em hebraico e aramaico. Ok. Logo depois ela foi traduzida para o grego. E aí depois a Igreja Católica se formou, tomou conta desses manuscritos e aí traduziu para o latim, Vulgata. E aí, da Vulgata, o tempo foi passando, vamos dar saltos na história, e logo depois vem a Reforma, e a Reforma surge uma tradução do Novo Testamento para o alemão, quarta tradução. Aí, do alemão, a história se propaga, a Reforma se expande, chega até a Inglaterra, até a Europa, e existe uma tradução para o inglês, quinta tradução. E aí esse inglês, que é europeu, vai para as Américas. E aí sofre a influência americana do inglês americano. Não vou contar com uma nova tradução, mas esse inglês, ele vem para o Brasil, e a maior parte dos missionários que trouxeram a palavra, a Bíblia, para o Brasil, trouxeram a Brit Hadashah em inglês e foi traduzida para o português. Sexta tradução. Cada vez que essa palavra é traduzida, automaticamente ela sofre uma influência de quem traduz. E junto com a tradução vem uma versão. Por quê? Justamente por falta de uma palavra exatamente igual em outra língua para que seja feita a tradução literal, por falta disso, quem está traduzindo se sente no direito, na obrigação até, para facilitar e comunicar a mensagem, de dar a sua interpretação e estabelecer a sua linguagem. E isso gera uma versão. Por isso, nós temos N versões. E aí a gente tem, quando chega na língua portuguesa, a gente tem a versão revisada, a gente tem a versão corrigida, a gente tem a versão revisada e corrigida, a gente tem a versão atualizada, a gente tem a versão, na linguagem de hoje, a gente tem a versão, nova versão internacional, e quantas versões! Cada vez que essa palavra é retraduzida, ela sofre uma nova influência. E cada vez mais distante da língua original ela fica. Vocês conseguem entender o quanto foi perdido ao longo do tempo com cada uma dessas traduções? E o importante a gente ter em mente que quem desejou, quem estabeleceu essa coisa da tradução, tinha por ideia ou por finalidade divulgar a mensagem, facilitar, para que todo mundo tivesse acesso, para que todo mundo tivesse o conhecimento. Só que esqueceram a coisa mais importante: perguntar a Hashem, o dono da palavra, se esse era o propósito dele. Se era isso que ele queria. Se era assim que ele desejava que a palavra dele fosse divulgada. Se era assim que ele tinha como propósito alcançar todas as nações. Se era assim que ele tinha como propósito fazer com que essa palavra fosse conhecida por todos. Não perguntaram a Hashem. E eu ouso dizer mais, não se deram nem ao trabalho de procurar na palavra que já está revelada se tem alguma coisa falando sobre isso. Não se deram a esse trabalho. E quem faz essas traduções são eruditos, são pessoas conhecedoras de linguagem. Normalmente são poliglotas, pessoas que falam 2, 3, 4, 5 idiomas, para que seja feita com maior integridade, com maior dedicação, a tradução seja feita de maneira perfeita. Mas não se preocuparam em perguntar ao dono da palavra o que ele pensava disso.
Antes de eu te dar as provas do que Hashem tem sobre isso, do que ele fala sobre esse assunto, eu quero que você entenda com maior profundidade o que isso significa. A palavra diz que não se pode mexer naquilo que já foi escrito. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos desde a Tanar, desde a Torá até a Brit Hadashah. Eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, capítulo 4, verso 2. Eu estou lendo na Bíblia hebraica. Deuteronômio, capítulo 4, verso 2, diz assim: palavras de Hashem: não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não subtraireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. Aqui ele diz que você não deve acrescentar, nem você deve retirar. Então, aquilo que o Eterno ordenou, as palavras que ele deu, devem ser mantidas do jeito que ele deu. É isso que está escrito aqui, a ordem é essa. Se você não pode acrescentar, você não pode tirar, como é que você muda de língua? Ah, Dálcia, mas aí a palavra do Eterno e tal, está lá na Torá, tudo bem, mas só está escrito aí? Não, vamos para a Brit Hadashah. Lá em Mateus, Matitiarro, capítulo 5, palavras de Yeshua, o filho de Hashem, nosso Senhor, nosso Adon, aquele que veio com toda a autoridade, que falou apenas aquilo que o Eterno mandou ele dizer. Matitiarro, capítulo 5, verso 18 e 19, palavras de Yeshua. Sim, é verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iude ou um traço passará da Torá, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham acontecido. Yeshua está falando do cumprimento da palavra. E ele diz que não pode passar nem o iude, nem o traço. Não é o tio, não. Nem o i. Porque no hebraico e no aramaico não existe letra i. E não existe o grafo, né, a grafia do tio. Ele falava em hebraico e aramaico, então ele usava a expressão da língua. Ele está falando da língua. Ele fala que não pode passar nem o iude, nem o traço, antes que tudo se cumpra. Como é que você traduz para outra língua? Aí você diz assim, Dálcia, mas como é que a gente faz para alcançar as pessoas? Nem todo mundo fala hebraico e aramaico. Como é que a gente vai fazer? As pessoas têm que aprender o hebraico e aramaico? Antes de responder essa pergunta, eu quero te dar provas para que você entenda por que é importante essa língua. A gente vai mergulhar nos textos. Na próxima vez que a gente estiver junto, eu vou trazer textos para vocês, para a gente ver o quanto essa palavra foi manipulada, o quanto ela foi distorcida, palavras foram enxertadas, outras foram traduzidas de maneira errada. Mas para você entender um pouco da língua e saber o valor que ela tem. Além da questão dos costumes, da tradição, além da questão dos valores dessa língua, existem as características específicas da língua, da letra. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente tem na língua hebraica, a segunda letra do alfabeto é o beit. Dá para ver, Sérgio? A segunda letra é o beit, ok? O beit, traduzido, seria a letra B, né? Na língua portuguesa. Ok, essa é a grafia. Se todas as letras no hebraico, no aramaico, são constituídas de traços, tá? Por isso Yeshua fala do iude ou traço, porque o iude é um traço, só que pequenininho, é o menor traço, a menor letra.
Então, ele fala do Yud, porque é o menor traço, e fala do traço, que são características de todas as letras. Se eu tirar um traço dessa letra, tirei um traço, ela vira outra letra. Vira um uresh. Deixa de ser beit para ser um uresh. Aí, existe uma característica muito forte no hebraico, onde as letras, elas não significam apenas a letra. Na língua portuguesa, se você falar o B, o que significa o B? A segunda letra do alfabeto. O que mais? Talvez uma incógnita numa equação matemática, mas não tem muito significado no B sozinho. Mas no hebraico, não. Se você coloca um beit sozinho e você pergunta a alguém o que isso significa, a pessoa que conhece a língua vai dizer para você, significa casa, porque beit significa casa. Mas se você tinha um beit, você tinha uma casa, e você tira um traço da casa, ela vira uresh. E sabe o que significa uresh? Cabeça. Resh é rosh, cabeça. Então, você mudando os traços, você muda o significado das letras. Essa é a característica da língua. Em nenhuma outra língua você vai encontrar isso, só no hebraico. É por acaso? O Eterno fez isso por acaso? Não. Então, essa língua é muito rica, ela é muito importante. E eu quero terminar. Por quê? E o que Hashem diz a respeito dessa língua e o tratamento que ele quer para essa língua? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Sofonias, capítulo 3. Três, 9, estou lendo na tradução hebraica. Diz assim: farei então com que os povos voltem a conhecer uma língua pura. Qual é a língua pura? O hebraico. Com a qual todos possam invocar do mesmo modo o nome de Hashem, para servi-lo com os seus sentimentos unidos. Todos falarão em uma só língua, e essa língua é o hebraico. Essa profecia ainda vai se cumprir. Aí você diz para mim assim, mas eu vou ter que aprender hebraico? Eu quero dizer para você o seguinte, se você quer adorar o Eterno em uma só língua, com todos unidos, você vai ter que aprender hebraico. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. A nossa presidente Dilma aprovou, no dia 12 de janeiro de 2012, um decreto para o ensino do hebraico nas escolas no Brasil. Isso é por acaso? Não. O Eterno dá as suas ordens e Ele dá condições para que elas se cumpram. Compete a mim e a você nos posicionarmos, estarmos no lugar certo e na hora certa, para que a vontade de Hashem se cumpra nas nossas vidas. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Até a próxima. Rosh. Muito bom, Baruch Hashem. Eu queria convidar o Wilson a vir me ajudar aqui com o Lulav para a gente mostrar às pessoas. E nós tivemos Sukkot, tivemos uma festa muito linda, vamos colocar algumas fotos para todos verem. Wilson, me ajuda aqui, segurar aqui para a gente mostrar. Esse aqui é o Lulav, né? Aqui tem as 3 plantas, né? Nós temos o próprio Lulav, que é essa parte maior, né? Nós temos a Hadaz, que é essa murta, é essa aqui, e nós temos o Aravá, que é um arbusto, é justamente esse aqui. E, além do Lulav, compondo o Lulav, nós temos o Etrog, vou mostrar para vocês, que se faz os movimentos, né, durante a festa de Sukkot. E esse aqui é o Etrog, né? Fazemos os movimentos junto com o Lulav, segurando com a mão esquerda.
e simbolizando, entre outras coisas, que o Eterno está em todos os lugares. Muito obrigado, Wilson. Vai estar aqui disponível, né? As pessoas estão ainda vindo à congregação para fazer os movimentos. Eu queria começar falando hoje sobre um assunto, um pouco sobre Sukkot, e depois nós vamos ter algumas músicas, e eu vou continuar algo que eu comecei na semana passada sobre as emanações. E nós falaremos da quarta emanação. A primeira emanação que nós recebemos, quando recebemos o testemunho do Mashiach, é Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Após isso, recebemos Hormá, sabedoria, e depois de Hormá, Biná, entendimento. E um bônus, quando recebemos o entendimento, que é o conhecimento, Da'at, que nada mais é do que o armazenamento de tudo aquilo que nós recebemos, todas as revelações. Expliquei, repito, todo conhecimento quer ver o mérito. Você precisa ter um conhecimento que é proveniente de uma revelação, de um entendimento, algo que você tenha buscado o Eterno, né? Mesmo que seja uma citação, um livro, especialmente a Bíblia como um todo, mas seja um comentário sobre a Bíblia ou uma revelação direta que você receba, o conhecimento tem que haver um mérito para recebê-lo. Né? As pessoas que ficam pesquisando de uma maneira aleatória, elas podem adquirir um conhecimento além do que deveria, sem o mérito, e esse conhecimento trazer, inclusive, confusão. Então, o conhecimento ele é um bônus do entendimento, mas para que o conhecimento seja proveitoso, a pessoa precisa estar em contato com Ruach HaKodesh, com o Espírito do Eterno, que vai lhe conceder sabedoria e logo entendimento. Eu vou falar primeiro sobre a quarta e a quinta emanação, e depois, então, eu vou falar com mais profundidade sobre a questão de Sukkot e a questão da necessidade de compreender, né, como a gente viver em torno da revelação do Eterno, viver segundo a vontade de Deus e centrado no Eterno, entendendo que todos os acontecimentos têm um propósito divino. Eu quero trazer isso hoje para vocês. Tem uma história sobre um rabino que ele sempre dizia: isso é para o bem. E é a fonte, maior fonte para destruir, para desfazer o desânimo. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria falar da quarta emanação e da quinta, e quero começar com uma palavra que Yeshua certa vez falou. Ele disse assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra a qual ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso primeiro mostra que toda a revelação procede do Eterno. Todas as palavras do Mashiach procederam do Eterno. O próprio Mashiach diz que ele é um mensageiro, mas que a palavra, a inspiração, a fonte de toda a revelação procede do Eterno. Em Lucas 17, 21, Lucas, que era sírio, um prosélito, diz assim: nem dirão, veja, está aqui. Ele estava falando, Yeshua falava sobre o reino de Deus. Alguns diziam: olha, o reino de Deus está aqui ou está ali. Ele diz: nem dirão, veja, está aqui, ou veja, está naquele lugar. Pois veja, o reino de Deus está no interior de vocês. Então, para que o reino de Deus seja pleno dentro de nós, é preciso que haja a revelação dessas emanações que ocorrem na medida que uma pessoa recebe o Espírito do Eterno, quando ela passa a ser ministrada por Ruach HaKodesh. Bem, a quarta emanação se refere à grandeza de Deus. Mas qual é a grande grandeza? Como é que Deus revela a sua grandeza?
ele revela a sua grandeza através do Hesed, da sua benevolência, da sua misericórdia. Certa vez o rei Davi ele usa essa palavra, ele diz, pela grandeza do Eterno, né, ele constituiu e deu promessas para ele, para o rei Davi. O que o rei Davi queria dizer é que o Eterno usou de Hesed, de misericórdia, de benevolência para com ele. Em Matityahu, Mateus 9, 13, Yeshua diz o seguinte: mas persistam na jornada iniciada e aprendam o que é desejo, misericórdia e não sacrifício. Visto que não vim chamar justos, mas os que estão presos ao pecado em direção a Techuvá. Aqui nós corrigimos, primeiro, uma interpretação bastante equivocada. Quando Yeshua diz que não veio chamar os justos, ele não está rejeitando os justos. O que Yeshua está dizendo é que ele veio chamar as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão fora do caminho, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que estão presas ao pecado. Os justos, aqueles que estão buscando o Eterno, verdadeiramente, vão encontrar também o Mashiach, mas por um outro caminho. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de rabinos, né? O mais recente foi o rabino Kaduri, que conversava com o Mashiach. Ou seja, ele encontrou o Mashiach através da sua busca, através, né, de uma prática do judaísmo fiel, através das suas orações, das suas rezas do Sidur, através dos seus atos de Hesed, na sua busca ao Eterno, o Mashiach se manifestou a ele. E conversava pessoalmente com ele. Então, Yeshua não está rejeitando os justos, porque senão vai parecer uma coisa totalmente incoerente, que, obviamente, totalmente errado esse pensamento, mas que uma pessoa precisa pecar para encontrar o Mashiach. Seria uma coisa sem nenhum sentido. O que Yeshua está dizendo é: eu vim libertar as pessoas presas ao pecado. Eu não vim chamar os justos. Os justos vão encontrar o Mashiach por um outro caminho, como tem acontecido até os dias de hoje. Observe, mesmo Shaul HaShaliach, embora estivesse fazendo algo, que ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo, prendendo os seguidores do Mashiach, pela sua reverência a Deus, ele estava errado. Mas como é que Shaul HaShaliach recebeu o testemunho do Mashiach? Diretamente do Mashiach. Ele se manifestou para Shaul HaShaliach e falou com ele, se comunicou com ele e o chamou para o seu serviço. Muito bem. Yeshua cita Oséias 6,6. Ele não está falando suas palavras, ele está citando uma profecia onde está sendo dito uma palavra do Eterno. E em Oséias 6,6 diz: o meu desejo, o meu prazer está na benevolência, na misericórdia, na manifestação do verdadeiro amor, e não os sacrifícios. Conhecimento de Deus e não ofertas de elevação. O que ele está dizendo? Volto a dizer, muito mal interpretado esse versículo. Na verdade, o que o Eterno está dizendo é: o que me agrada não é você estar toda hora